Graça e paz no Conectados com a Palavra de hoje. Pisando a morte. Na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo traz uma expressão muito interessante que é a segunda carta de Paulo, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. E que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Atanásio de Alexandria, que viveu de 296 a 373, a história conta que ele morreu dormindo, rodeado de fiéis que estavam com ele. Atanásio então diz o seguinte: a morte está destruída. A cruz triunfou sobre a morte. A morte não tem mais poder. De fato, a morte morreu. É por isso que os discípulos, os fiéis seguidores de Cristo, desprezam a morte e não têm mais medo dela. Os discípulos de Cristo tomam a ofensiva contra a morte e, pelo que a cruz representa e por sua fé em Cristo, eles pisam a morte que está morta. Antes da vinda do Salvador, a morte era terrível para qualquer ser humano. Todos choravam pelos mortos como se eles próprios estivessem perecendo. Agora, porém, que o Salvador ressuscitou vencendo a morte não assusta mais. Porque todo aquele que crê em Cristo pisa a morte. O verdadeiro cristão prefere morrer a negar a sua fé no Salvador. Por isso, saber que ao morrer não será destruído, essa é a razão por que ele faz assim. Mas ele sabe que a vida começa a partir da morte física. Por meio da ressurreição, o cristão se torna incorruptível, pois Satanás, que antes se regozijava maliciosamente com a morte, ameaçando, é o único verdadeiramente morto. Fomos libertados da dor da morte. Como é que eu posso provar isso? Diz então o pai da igreja que estamos considerando hoje. As pessoas, ao natural, são covardes e temem a morte antes de crerem em Cristo. Porém, quando, pela fé, se chegam a Ele, a Cristo, passam a seguir os seus ensinamentos, desprezam tanto a morte a ponto de desejarem que ela venha. Dessa forma, testificam a vitoriosa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que Deus propôs antes dos tempos o que se tornou real com a vinda de Cristo ao mundo. A morte continua sendo uma realidade para aqueles que não creem. Ela é uma realidade para os crentes e outra realidade para os não crentes. A diferença é como é encarada pelo incrédulo e como é encarada pelo crente em Cristo. Para este último, o crente em Cristo, a morte não tem mais aguilhão, não assusta mais. A morte não passa de uma passagem de nível, ela não assusta mais. Deixou de ser aterrorizante. Como dizia exatamente Atanásio, o pai da igreja. Agora que o Salvador ressuscitou, a morte não é mais terrível, porque todo aquele que de verdade crê em Cristo pisa a morte. Então você não precisa temer a morte se você tem a salvação em Cristo, crendo nele como seu Salvador único e suficiente. Se ainda não o faz, renda-se ao Salvador, e a morte não tem mais nenhum poder para lhe causar medo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Se você puder, acompanhe essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vitória sobre a morte que Cristo conquistou, o que nos garante que não precisamos mais temê-la, porque ao encontrarmos com a morte, nós vamos passar dessa vida para a eternidade, para estarmos eternamente contigo, o que é altamente gratificante e o que deve ser esperado por todos nós que cremos em Cristo. Agradecidos, pois, que nos confortas e nos consolas, oramos em nome de Cristo. Amém.